Olá, bom dia! Desde o final dos anos 80, se comemora no dia 1º de dezembro o Dia Mundial de Combate à AIDS. O Brasil conta com uma das maiores coberturas de tratamento antirretroviral entre os países de média e baixa renda. Porém, segundo os dados da ONU, o crescimento do número de casos de pessoas com HIV aumentou em 4%. Afinal, por que esse problema ainda continua? É sobre isso que vamos conversar hoje com a presença da doutora Marise Freitas, que é do Departamento de Infectologia da UFRN, e Marileide Batista, que é coordenadora do Sinteste RN. A vocês, meu bom dia, sejam muito bem-vindas para a gente falar sobre esse assunto aqui no Diálogo Plural. A gente debate bem os assuntos que vêm bem da origem, porque como esse dado ainda aumentou em pleno século XXI, em 2016, não é? Sinal que a gente ainda tem que falar sobre ele, tem que debater, né, desde do comecinho. Marileide, eu vou te perguntar o seguinte, qual a importância de se ter um dia como esse, né? Não para debater, para falar, para levantar questões, qual a importância desse dia agora em dezembro? A importância desse dia é exatamente para que se fale, se divulgue sobre como começou lá nos anos 80, que a AIDS era uma doença fatal. Toda vez que se recebe que uma pessoa era diagnosticada com AIDS, ela estava com a morte certíssima, né? Vamos dizer assim. Lá pelos anos 90, continuava, já houve algum avanço. Hoje em dia, quando você tem uma pessoa diagnosticada com AIDS, ou que você tem uma pessoa com o vírus HIV, não necessariamente, ou não mais, ela está condenada à morte, uma vez que os tratamentos, a qualidade de vida, também você tem a prática de esportes, essa pessoa ela pode ter o vírus durante muito tempo e não desenvolver a doença, como também a pessoa pode ter a doença e viver uma vida satisfatória, viver bem. Uhum. Então, esse dia, a importância desse dia é que não se caia no esquecimento que o preconceito existe, mas que você tem condições de viver bem, de conviver com outras pessoas, o dia de você ficar lembrando que os avanços na medicina aumentaram, que os tratamentos estão evoluindo a cada dia. Então, esse dia é muito importante para que não caia no esquecimento, para que não se deixe de dizer ao público, ao povo, à população em geral, que estão acontecendo avanços, estão acontecendo melhorias de vida. Sim. Qualidade de vida acima de tudo, né? Exatamente. Marise, uma pergunta que ainda se faz, né? O que é a AIDS e como ela pode ser transmitida. Eu ainda vou levar um pouquinho à frente, né, pelo que a Marileide falou. Será que com esses avanços todos da qualidade de vida, tudo mais, será que as pessoas, relaxaram um pouco? No sentido de, antigamente, como a Marileide bem falou, antigamente, se você recebesse notícia, estou com AIDS, pronto, eu vou contar os meus dias para morrer. Hoje em dia você consegue conviver mais com isso, né? Então, será que um pouco dessa evolução na medicina, da qualidade de vida, também não deixou as pessoas um pouco mais tranquilas, mais passivas em relação ao cuidado? Pergunta difícil, então, se eu consigo... Bom, em relação a o que é a AIDS, sua primeira pergunta, a AIDS representa uma doença caracterizada por uma deficiência do sistema imunológico que expõe as pessoas que são infectadas pelo HIV na fase tardia da doença, que é justamente quando ela chega a ser AIDS, ao aparecimento de doenças que a gente chama de oportunísticas, porque são doenças que normalmente não acometeria pessoas que têm uma imunidade normal. Saudável. Isso. Então, a AIDS, na verdade, é isso. Ela é uma doença que significa a fase final da infecção pelo HIV no indivíduo que não teve oportunidade de tratamento. Isso Sim. que é a mudança hoje, porque, na verdade, hoje nós temos tratamento que é capaz de controlar o vírus e, portanto, evitar que o indivíduo chegue ao status de AIDS, se ele for tratado precocemente e adequadamente. O que eu chamo precocemente? Tratado antes dele começar a desenvolver sinais
de que o sistema imune não está bem. Sim. Quer dizer, isso é um avanço na medicina, nós temos aí pelo menos já 20 anos de terapia antirretroviral efetiva, que é o que a gente chama de coquetel. E quando você pergunta se as pessoas relaxaram porque sabem que hoje tem um tratamento efetivo, eu não tenho certeza se elas relaxaram. Eu acho que há um conjunto de fatos aí que, na verdade, resultaram em redução de visibilidade para a AIDS. Eu acho que esse é o fator mais importante. Porque, na verdade, quando você tem um paciente hoje que você diz que ele está positivo para HIV, a sensação dele é que o mundo dele vai cair mesmo. Meu mundo caiu, né? Porque a partir de então ele vai ter que conviver com preconceito, com estigma, com ter que tratar a vida inteira. O tratamento é eficaz, sim, mas ele tem que tomar remédio a vida toda, de forma correta, senão o tratamento não tem uma ação adequada. Então, eu não diria que relaxar, eu acho que há uma redução da visibilidade mesmo. Eu acho que daí a importância de manter o dia, porque o dia traz visibilidade de novo para o tema e para mostrar que nós ainda não resolvemos esse problema. Nós continuamos vivenciando esse problema no nosso dia a dia, com casos aumentando, casos em jovens, sobretudo, e algumas populações que a gente chama de populações mais vulneráveis, que estão sujeitas principalmente à infecção, que a gente vai comentar depois, provavelmente. E eu aproveito o gancho, né, disso aí. Ter o vírus HIV significa que a pessoa tem AIDS? Não, né? Não, aí você complementa, não, é. se você quiser, Marileide, por favor, fique à vontade. Não, então, ter o vírus HIV significa eu me expus ao vírus por exposição sexual, na grande maioria das vezes, mas outras exposições também estão sujeitas a se contaminar, como uso de drogas injetáveis. A mãe pode transmitir para o bebê se ela não tiver um diagnóstico no pré-natal para bloquear essa possibilidade de transmissão. Então, o indivíduo pode se contaminar e aí o vírus vai ficar presente no organismo, se multiplicando e invadindo as células, os linfócitos, que são células do sistema imune. Até que um belo dia esse sistema imune está debilitado e ele vai desenvolver AIDS. Isso leva entre 2, 6, 8, até 10 anos entre a infecção e o desenvolvimento da AIDS. Tem um tempo muito largo. Isso é o grande problema, porque o indivíduo tem o vírus, não sente nada e está transmitindo, né? Então, ter o vírus não significa AIDS. AIDS é doença, AIDS é imunidade baixa, presença de tumores ou de infecções oportunísticas, aquele quadro, desenho tradicional, emagrecido, né? Com infecções oportunistas, etc. Entendi. E eu acho que eu lembro de ter visto um documentário sobre a época em que realmente a AIDS deu uma explodida nos Estados Unidos, né? E que as pessoas que tinham a doença exigiam do governo americano que se tivesse uma cura, se tivesse uma vacina urgente, né? Eu lembro que eu vi rapidamente esse documentário aí. Mas de onde é que veio exatamente? De onde surgiu aí o vírus da AIDS? Eita, o surgimento do vírus da AIDS, na verdade, os dados da ciência apontam de que esse vírus não é novo, né? Sim. A doença foi identificada nos anos 80, início dos anos 80, já jovens que apresentavam tumores atípicos ou infecções atípicas e muito debilitados, e aí foi que surgiu essa síndrome que se caracterizou como da imunodeficiência adquirida. Em seguida, se descobriu que estava associada a um vírus, e o que se percebeu dos estudos de bancos de soro, de laboratórios de pesquisa, é que esse vírus já existia há muitos anos. Então, é possível que esse vírus seja um vírus da década de 70 ou muito anterior a isso, e que ele foi sofrendo transformações, foi sofrendo mudanças, até ele começar a ser transmitido, né, para a sociedade, por via sexual, que foi a via mais efetiva de transmissão dele, e aí ter a dimensão que ele tem hoje. Mas, na verdade, ele talvez tenha surgido no passado, em macacos, na África, e isso ele foi mudando de características genéticas e se adaptando ao homem. Entendi. Possivelmente seja esse o caminho da origem do vírus mesmo. Vamos falar mais sobre isso no segundo bloco. Ainda tem muita coisa sobre essa doença que ainda precisa ser falado entre a sociedade. E a gente volta já 30 segundinhos. Não sai daí.
Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre o mês de combate à AIDS, com a presença da doutora Marise Freitas, que é do Departamento de Infectologia da UFRN, e Marileide Batista, que é coordenadora do Sinteste RN. A gente já deu início a esse debate no primeiro bloco, a gente vai continuar agora. E Marise, por que a transmissão através da relação sexual é a mais comum? E mais uma vez eu vou mais adiante. É verdade que só o homem transmite o vírus da AIDS, que a mulher não pode transmitir esse vírus? Não, ela é a mais eficiente, né, dos meios de transmissão, ela é a mais comum realmente, é a que realmente é responsável pela epidemia, é a transmissão sexual. E isso é um grande desafio, porque, na verdade, para a prevenção dessa doença, nós temos que lidar com o comportamento das pessoas. Então, isso é um desafio gigantesco. E, na verdade, ela pode se transmitir bilateralmente. O homem transmite para a mulher e para outros homens, né, através da via sexual. Mas a mulher também pode ser a fonte, ou seja, o homem pode adquirir o vírus a partir da mulher, sim. Porque o vírus está presente nas secreções sexuais, na secreção vaginal, no esperma, né, que é o local onde tem uma quantidade maior de vírus passível de transmissão. E aí as diferentes vias ou as diferentes formas de relação sexual também têm diferentes chances de transmissão. Então, por exemplo, a transmissão por sexo vaginal ou por sexo anal são as mais eficientes nas formas sexuais, por exemplo, para a transmissão, né? Mas o contato da mucosa oral com esperma, por exemplo, também pode transmitir a doença, tá? Se for uma relação sem preservativo. A relação sexual também é a que exige, de certa forma, de uma forma mais direta, a responsabilidade, né? Porque se sabe muito bem qual é a forma de evitar isso aí, né? Então, exige muito do próprio indivíduo ali naquele momento se abster, né, não se abster do cuidado, né? Isso, na verdade, exige mudança de atitude mesmo, né, da sociedade em relação à vida, eu diria, do ponto de vista de prevenção das doenças de transmissão sexual, porque não é só a AIDS que a gente está tendo problema. Exatamente. A gente está falando sobre AIDS hoje porque nós estamos no mês vermelho, estamos que dá debatendo isso hoje, AIDS, né? e tal, mas as outras doenças sexualmente transmissíveis estão em curva ascendente. O que a gente vê de aumento de sífilis em jovens, sífilis em mulheres, sífilis neonatal, pesquisem, gente, em casa, não é? Não bota o nome assim, as letrinhas DST, né? No site de pesquisa, que você vai encontrar coisas absurdas, né? É escandaloso a quantidade de DST que... É verdade. Marileide, é possível a gente dizer, porque eu acredito que seja até extremo, né, falar isso, mas existe um grupo de pessoas assim que são mais propícias a contrair o vírus da AIDS? Hoje não mais. Quando lá no início tinha assim os grupos de risco que eram os homossexuais, eram os usuários de drogas. Só que hoje mudou-se, não existe mais o grupo de risco, existe comportamentos de risco, que é o indivíduo, homem ou mulher, fazer sexo sem preservativo. Existem ainda o número muito alto de contaminação por uso de seringas e agulhas, drogas injetáveis, e também via transfusão de sangue. Hoje em dia, com o sangue muito mais bem trabalhado, muito mais bem analisado, porque quando o doador vai fazer a doação, ele passa por mais métodos mais rigorosos, digamos assim, e diminuiu o número de infectados por transfusão sanguínea. Os grupos de comportamentos tem que se debater mais, tem que se falar mais, que é o uso do preservativo nas relações sexuais, sejam homossexuais ou hétero, e o uso quando alguém vai iniciar nas drogas, que você
deverá compartilhar as seringas nem as agulhas, e nem os materiais pérfuro-cortantes que tenham contato e que tenham ficado com algum resíduo. Entendi. Eu Marise, queria fazer um comentário claro, fica à sobre vontade. esse aqui que a Marileide comentou. Assim, na verdade, a gente não assume mais a coisa de grupos de risco, né? Entendendo que existe comportamento de risco, mas existem alguns grupos populacionais que são mais vulneráveis e é importante a gente ter clareza disso. E hoje a literatura internacional, os governos, inclusive o brasileiro, assumem isso como uma população que a gente chama de população-chave, né? Ou que está relacionada a isso. Existe um grupo da população que ele tem uma prevalência maior de HIV. Então, por exemplo, a prevalência do HIV na população geral é de 0,4%. Sim. Quando a gente avalia homens que fazem sexo com homens, isso sobe para 10%. Quando a gente avalia profissionais do sexo, 6%. Então, esse grupo, homens que fazem sexo com homens, profissionais do sexo, usuários de drogas injetáveis e jovens gays, são indivíduos que têm um risco maior, né? São assumidos como população-chave e é uma população para a qual nós precisamos ficar mais atentos, né? Para protegê-los, no sentido de fazer o diagnóstico o mais precoce possível e fazer a oferta da medicação para garantir a esse grupo qualidade de vida. Aí eu pergunto para vocês duas, a gente tinha outra pergunta aqui no script, mas aí eu acho que merece um gancho, né? Muito se fala do preconceito, né, contra homossexuais, contra gays e tudo mais. A partir do momento que a gente levanta essa questão de que é um número alto, né, entre parceiros, homens e homens, que o número é grande do vírus da AIDS, que os gays têm mais o vírus da AIDS, essa relação, para que eles não entendam que é uma forma preconceituosa de falar. Mas por que isso acontece? Então, na verdade, é por conta disso, do comportamento de risco, né? O que acontece? A mucosa do reto, né? Que é igual a mucosa da boca, só que no reto, ela tem receptores, tem mais receptores para o vírus HIV. Então, ela é uma área que é mais... a transmissão se dá de uma forma mais eficiente. É importante que entenda que é uma coisa... Isso. Então, assim, não é uma questão de dizer que os homossexuais não devem, então, ter relações para evitar o HIV. Nada disso. Eles podem continuar a sua vida sexual conforme seja o seu desejo. Agora, é importante que ele se preserve com o uso da camisinha, com o uso do preservativo. Essa é a diferença, né? Então, na verdade, é o comportamento que vai estar associado a maior risco de transmissão ou não. Não é preconceito, então é uma coisa altamente fisiológica mesmo. Normal. É isso que você precisa entender. Na verdade, esse grupo tem um risco maior, sim. Se eu comparo a relação homem e mulher com a relação homem que faz sexo com homem, a chance do homem que faz sexo com homem se contaminar é maior do que a mulher que faz sexo com homem, a relação heterossexual. Aí você vai dizer, mas por quê? Por conta disso, a chance de contaminação é maior em razão de eu ter mais receptores e ter uma capacidade de transmissão otimizada, digamos assim, entre homens que fazem sexo com homens em relação às mulheres, né? Quando você fala assim, mulher transmite para um homem da mesma forma, não é da mesma forma. A chance é um pouco menor, mas ela também pode transmitir, né? Então, é isso que a gente tem que ficar atento. Então, a chance entre homens que fazem sexo com homens é maior, ok? A incidência é maior nesse grupo, nessa bom população. A gente ficar bem atento a isso para entender que é uma coisa fisiológica e não de forma alguma preconceito, uma coisa que a sociedade impôs em relação aos homossexuais. Não é nada disso, gente. Vamos esclarecer e a gente está aqui para isso. Vamos agora para um breve intervalo. Continue aí que o nosso Diálogo Plural volta já no seu último bloco. A gente volta já. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, no nosso último bloco, que conversa sobre o mês de combate à AIDS, com a presença da doutora Marise Freitas, que é do Departamento de Infectologia da UFRN, e Marileide Batista, que é coordenadora do Sinteste RN. Vamos lá no nosso último bloco para a gente tentar esclarecer o máximo possível nesse nosso pouco tempo, um assunto ainda tão importante para a sociedade, né? Marise, como é que o Ministério da Saúde tem atuado no combate à AIDS, né?
Então, há uma série de iniciativas do governo direcionadas para o controle, para a prevenção do HIV e mesmo para o tratamento das pessoas que vivem com o vírus, né? Então, existem iniciativas desde associadas à prevenção, então o fornecimento de preservativos. O Brasil tem a oferta de preservativos livremente, né? Em todos os serviços de saúde, escolas, campanhas em grandes festas, etc. Então, essa como uma medida. Medidas educativas veiculadas na imprensa, no site do próprio Ministério, há programas de prevenção a serem realizados em escolas para orientar adolescentes, né, no início da vida sexual, no sentido de adotar medidas preventivas. Há iniciativas relacionadas à formação de profissionais, no sentido de ampliar o acesso para diagnóstico e oferta de tratamento para as pessoas que vivem com HIV, na expectativa de, em tratando o indivíduo, torna-se um não transmissor e, em função disso, eu tenho a chance de reduzir a ampliação do número de casos, né, porque eu vou reduzir transmissão. Então, existem iniciativas nesse sentido de diagnosticar as pessoas, ampliar o acesso para o diagnóstico precoce, com oferta de testes rápidos na atenção básica, nas UPAs, nos serviços de saúde de um modo geral. E uma outra medida também importante, que essa também já vem há bastante tempo no Brasil, que é a oferta pelo SUS da terapia antirretroviral para todos os indivíduos positivos. Então, há 2 anos, o Ministério recomenda que todo indivíduo que tenha o vírus HIV, independente da condição clínica dele, seja tratado, tão logo ele seja diagnosticado. Então, a recomendação nossa é, teve relação sem preservativa, vai lá e se testa. É importante, até como uma forma de você proteger o outro, a si e o outro. Porque se a gente descobre que você é positivo, a gente tem a oportunidade de tratar logo no início e te proporcionar uma vida saudável aí para frente. É verdade. Marileide, por que as pessoas, a gente estava falando já sobre esse assunto, tudo mais, os grupos de risco, por que as pessoas ainda não se previnem como deveriam? Porque, assim, vejo que não há essa prevenção mais rigorosa, porque existe uma frase que diz assim, quem vê cara não vê AIDS. Então, assim, algumas pessoas preferem acreditar que elas não vão contrair essa doença. O outro é que vai, o outro é que pode ser contaminado. Nunca é comigo, né? Nunca é, exatamente. Nunca é jamais vou contrair AIDS. É sempre você que vai contrair, é sempre você que vai ter a doença. Então, por esse motivo de se pensar que eu não vou contrair, que eu não vou ter a doença, é que se desvaloriza a prevenção. Entendi. É isso mesmo, acho que as pessoas não se percebem sob risco. Exatamente. Acho que é exatamente isso que ela falou mesmo, assim, não vai acontecer comigo. Por que a vacina HPV, né, a gente viu aí muito nos noticiários e tudo mais, está disponível apenas para as meninas de 13 anos? É isso mesmo? De 9 a 13, né? E por que é esse grupo aí que está no início da atividade sexual, né? No Brasil, o governo a disponibiliza para 9 a 13, né, pelo SUS, mas ela está disponível na rede privada também para faixa etárias mais amplas, né? E por que ficou essa faixa etária no Brasil e por que só as meninas, né? Primeiro porque a vacina, ela entrou com o objetivo de reduzir o câncer de colo de útero, que no Brasil é o câncer que mais mata as mulheres no Brasil. Segundo, porque essa faixa etária, a vacina ela é mais eficiente quando a mulher ainda não se expôs ao vírus, né? Sim. Ele é um vírus de transmissão sexual, como o HIV, e logicamente que ela deve ser vacinada antes da primeira exposição sexual. Por isso que ele pegou essa faixa ainda criança e logo na adolescência, né? Então, os a vacina é gratuita? A vacina gratuita para essa faixa etária, de 9 aos 13 anos no Brasil. Há 2 anos, o Brasil já vacina todas as crianças
de 9 aos 13 anos. Mas existe a possibilidade de outras pessoas quererem tomar essa vacina e ir para a rede particular. É uma coisa ainda acessível financeiramente? Custa aí em torno de 350 a dose, né, da vacina. Então, não é uma vacina barata, ela é uma vacina bastante cara. Então, esse alto custo, inclusive, faz com que o governo decida, eu vou, então, vacinar a população que é de maior risco e que eu tenho uma chance de ter uma eficácia maior. Porque se eu vacinar, por exemplo, mulheres de 18, 20 anos que já tiveram relação sexual prévia e, portanto, já se contaminaram com HPV, a eficácia da vacina não vai ser a mesma. Não vai ter nenhum problema, não vai trazer danos para a mulher. Mas a eficácia não é a mesma. Então, um investimento alto talvez tenha um melhor resultado. Então, por isso que ela está limitada a essa faixa etária. Marise, para a gente encerrar aqui rapidinho, eu vou pedir para as duas pincelarem qual a melhor forma de prevenção contra a AIDS, né? A gente sabe, já bate sempre na tecla, né, da questão do preservativo e tudo mais, mas qual a melhor forma? É informação? Também, né, doutora? Eu acho que é um conjunto de coisas, né? Assim, a informação é fundamental, o acesso ao preservativo, o livre acesso ao preservativo é fundamental, entender os comportamentos de risco, entender as relações que trazem maior risco, né? Então, na verdade, a gente sempre associa a prevenção do HIV ao uso do preservativo e às vezes a gente fica pensando, puxa vida, a gente está sempre dizendo use preservativo e não encontra uma boa aceitação do público, né? Já que a gente avalia que metade não está usando preservativo, essa informação não está chegando até ele, né? De que o preservativo é eficiente. Então, eu acho que é importante a pessoa saber que o preservativo é eficiente, sim. Existe essa história de que ele tem microfuros e que ele não é seguro. Ele pode até ter microfuros, mas está provado, ele é seguro contra não só o HIV, mas contra outras doenças sexualmente transmissíveis e também contra a gravidez. A gravidez acaba sendo um problema na adolescência hoje, né? Um problema sério. O uso do preservativo tiraria essas 3 coisas aí da jogada. Muito obrigada pelos esclarecimentos, pela presença aqui no nosso programa. Sejam sempre bem-vindas para vir e falar sobre outros assuntos que a população ainda precise saber um pouco mais, né? E é sobre informação, sobre tudo isso que você de casa, se quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, o @SintesteRN, no nosso site www.sintestrn.org.br ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. A você um ótimo sábado, domingo e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.